No Espaço Livre desta quinta-feira, recebemos o secretário do Mosteiro da Santíssima Trindade, em Monte Sião, o irmão Silvio Lobato. Vamos saber mais informações sobre esse mosteiro, sobre os monges, já que eles estão tão ligados com a nossa região, principalmente Monte Sião e Ouro Fino. Irmão Silvio, prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde também a todos os radiovintes aqui da difusora Ouro Fino. Como que surgiu o Mosteiro da Trindade? Bom, Luciana, já está fazendo 25 anos, esse ano, na verdade já fez em fevereiro 25 anos. Bom, os monges da Trindade surgiram em 94 a partir de um grupo que já existia na cidade, do qual eu também já participava, um grupo de jovens. Não tinha limite de idade, mas era um grupo de jovens. Caminhando com esse grupo, com um número mais reduzido desse grupo, sentiu um apelo interior de se dedicar mais à vida a Deus. E foi a partir desse grupo que alguns desses sentiam um desejo maior de estar junto de Deus, que começamos a reunir mais, a estudar mais, a rezar mais, a partilhar mais, e aí foi surgindo esse movimento que nós, com o tempo, começamos a perceber que era uma vida consagrada a Deus que estava brotando no nosso coração. É um movimento novo. Então, Luciana, os monges da Trindade fez 25 anos, então é um movimento recente. O mosteiro é recente, os monges da Trindade é recente. Só que a inspiração remonta o comecinho do monaquismo do século III depois de Cristo. Então é como se fosse um resgate de um estilo de vida dedicado a Deus que precede, por exemplo, São Bento, precede os beneditinos, no comecinho da cristandade, na verdade, por século III, século IV. Você faz parte desse grupo desde o início? Estava lá. Sim, eu e mais alguns dos meus irmãos, nós nos chamamos, ou somos chamados pelo restante da comunidade como cofundadores. Nós estávamos desde o começo, há 25 anos atrás. Nós temos como data de fundação 14 de fevereiro de 94, porque foi o dia que nós fizemos um retiro, e desse retiro de 4 dias de oração, silêncio e partilha, que foi destacando esse desejo no nosso interior de ter uma vida totalmente dedicada a Deus, renunciando todas as coisas lícitas, como casamento, profissões, bens e tudo mais. Silvio, mas vocês buscaram lá atrás esse movimento, então esse movimento um dia já existiu? Não. Tal como é hoje os monges da Trindade, não. Houve um caminhar histórico na nossa comunidade também. Porque quando nós sentimos esse desejo de sermos totalmente para Deus, vivermos totalmente para Deus, nós continuamos nas reuniões, aumentamos o número de reuniões entre nós, do mesmo jeito de oração, partilha. Nós queríamos estar sempre juntos, rezando, conversando. Até o dia que não tinha reunião, a gente estava reunido também. Reunido na casa de alguém, conversando, rezando, partilhando, cantando, tocando violão, que é bem natural dos grupos de jovens. Mas aquela coisa estava cada vez ficando mais aprofundada nesse grupo original, nesse grupo da fundação. Então, quando nós começamos a caminhar, e aí já estava existindo esse movimento e já estava se destacando até na cidade como movimento de uma comunidade nova, encontramos, por providência de Deus, num curso de teologia que alguns de nós fizemos em São Paulo, um professor, doutor, teólogo, Francisco Catão, que é um dos teólogos mais conhecidos e de renome da atualidade. Já é um senhor de idade, que inclusive está vindo ao mosteiro semana que vem, para passear e dar umas reuniões de formação para nós. E quando ele descobriu a gente em São Paulo, ele sentiu um interesse e quis nos visitar em Passos. Lembrando que a gente morava antes em Passos. Então o movimento começou em Passos. Exatamente. E aí, quando ele descobriu a gente, ele teve interesse e ele começou a ir até Passos para dar a reunião de formação para nós. E ele foi mostrando para nós que todo o nosso estilo de vida, todo o nosso ideal, ele fazia uma memória do começo do monaquismo no século IV, que a gente nem nunca tinha ouvido falar. Foi assim que nós descobrimos que nós tínhamos uma vida monástica que estava no início do movimento monástico da Igreja Católica. Para vocês serem assim inseridos na Igreja Católica, vocês já eram católicos, um grupo jovem, para que vocês fossem reconhecidos como monges da Trindade? Em Passos, Luciana, nós já tínhamos um conhecimento dentro da igreja e dos fiéis também, né? Quando digo dentro da igreja, estou dizendo a igreja estrutural, padres, bispos e tudo. Mas todo o povo católico de Passos já nos conhecia, não éramos chamados para dar palestras, retiros, essas coisas todas. O bispo, naquela época, ele não queria reconhecer nada novo, ele mesmo dizia isso. Hoje já se aposentou, já faz um tempo. Nessa época, o cônego Ramon, que era de Monte Sião na época, ele foi até Passos pregar um retiro
quadro no Carmelo de Passos. Passos tem um Carmelo. E lá no Carmelo, ele conversando com a irmã Elizabeth, ele falou que queria um trabalho espiritual para a cidade de Monte Sião. E a irmã Elizabeth, os religiosos de Passos também já nos conheciam bem, e ela disse que conhecia um grupo que tinha um trabalho espiritual muito forte. E aí ela apresentou alguns de nós pro padre Ramon, então era padre, não cônego, e aí ele pediu pra gente começar a fazer o trabalho aqui em Monte Sião. Então começamos a vir umas 2 vezes por mês para dar esse trabalho espiritual em Monte Sião. E a partir daí nós fomos convidados para vir para cá pelo Dom Ricardo, que era então o arcebispo da nossa arquidiocese, né? 2006, que nós viemos para cá. Começamos a vir em julho, foi vindo poucos monges, não vieram todos de uma vez. Nós começamos a sair de Passos para Monte Sião a partir de julho e terminamos essa transição em novembro, porque nós inclusive estávamos tendo dificuldade com o bispo da diocese de Guaxupé, que não queria aceitar esse movimento novo, enquanto o Dom Ricardo não só aceitou, como ele acolheu e falou: vem para cá, vocês não precisam ficar aí, eu quero vocês na minha arquidiocese. Aí nós viemos para cá. E aí firmou o Mosteiro da Trindade. Exatamente, aí nós fomos para a antiga casa Chácara dos Padres, casa de retiro, lá em Monte Sião, e aí nós fundamos o Mosteiro Santíssima Trindade. Nós aqui da região de Monte Sião, Ouro Fino, Água de Lindóia, essa região toda é uma região privilegiada. Bom, podemos dizer que sim, porque o Mosteiro Santíssima Trindade, os monges da Trindade, só existem aqui em Monte Sião. A abrangência da nossa atuação espiritual pega toda a região, inclusive nós temos muitos de Ouro Fino que participa dos atendimentos, celebrações, dos trabalhos espirituais que nós fazemos lá no Mosteiro em Monte Sião. O que vocês tiveram como regra de vida? A gente lembra em monge, lembra lá da Índia, da China, a gente pensa, não pode casar, vão ficar em jejum, só homem, como é que é? Então, é verdade, né? Até hoje chega turistas lá no mosteiro e fala: nossa, eu pensei que eu ia encontrar um tanto de pessoas carecas, enroladas com tecidos, né? É múmia, né? Enrolado com tecido. Fazendo Mas essas confusões, Luciana, são confusões que nós podemos entender, porque é muito propagado nas televisões, nas mídias, os monges tibetanos, os monges budistas. Então, mas o interessante é nós sabermos que o movimento monástico não é uma exclusividade da Igreja Católica. Nós temos movimentos monásticos também no judaísmo, nós temos movimentos monásticos no budismo. No budismo, na Ásia, nós temos os hinduístas, os tibetanos, temos os budistas, os zen budistas e assim por diante, né? Precisa ser só homem ou pode também ser mulher? Não, nós temos também as monjas. O nosso mosteiro mesmo, então Monges da Trindade, é composto por 2 comunidades, uma feminina e uma masculina, que caminha junto. Então nós temos as irmãs e os irmãos, as monjas e os monges. E lá nós rezamos juntos, trabalhamos juntos também. Fazem muito jejum também? Sim, tem as épocas determinadas do ano que nós fazemos jejuns semanais. Agora nós estamos no período da Páscoa, não pode ter jejum. No tempo comum nós fazemos jejum uma vez por semana, na Quaresma e no Advento. Nós estamos no tempo pascal. O tempo pascal vai até Pentecostes. Quando é o Pentecostes? São 50 dias depois do domingo pascal. Eu não sei que dia que vai cair esse ano, porque são datas móveis. Irmão Silvio, essa mudança dos jovens para monge deve ter sido difícil, ainda mais você que foi um dos pioneiros. Sim, é difícil, mas alguma coisa nos impele a renunciar todas as coisas. A maioria de nós estávamos fazendo faculdade, trabalhando, começando a vida. Você fazia faculdade do quê? Eu já tinha terminado de Ciências Sociais, eu estava no 2º ano da faculdade de Direito. Aí eu terminei a faculdade de Direito, mas nunca exerci como advogado. Trabalhei várias vezes durante a faculdade, mas dei aula também por 17 anos, mas eu nunca, de fato, exerci o direito por causa da opção de vida monástica. Você dava aula de quê? De História, Filosofia e Geografia. E foi difícil para a família aceitar? Olha, quase unânime que todas as famílias inicialmente rejeitavam a ideia, eram contra, fazia aquelas coisas, aqueles até escândalo, perdi meu filho, nossa, não sei o que, nunca mais vou ver, sei o que. Mas o que nós também é unânime dizer, que todos os pais, com o decorrer do tempo, viu que a opção que a gente fez era a melhor opção para a vida de cada um de nós. Temos irmãos e às vezes alguns pais falam: nossa, você fez a melhor opção, porque fulano tá com problema no casamento, fulano tá com problema com não sei o que, e vocês estão felizes. A realização pessoal e também a missão de vida. Isso. Você tinha perguntado agora há pouco como é que funciona na prática. Os monges, eles fazem votos chamados votos monásticos, que é parecido com os votos dos religiosos de outra linha, de vida ativa. Tem várias linhas dentro da igreja. Os religiosos da linha ativa fazem votos de castidade, obediência e pobreza. Os votos monásticos são parecidos com esses. O de castidade, porque o voto de castidade ele é muito mais do que o celibato. A
apesar do celibato estar incluído no voto de castidade. Assim como os religiosos, os monges também não podem se casar, não podem ter filhos. Mas o voto de castidade é muito mais do que o não casar. O voto de castidade significa uma dedicação total a Deus e às coisas pertencentes a Deus. Então é uma dedicação do amor exclusivo para Deus e por causa de Deus para todos os irmãos. Por isso que não se pode casar, porque casar significa quem se casa sabe que fez um voto de se dedicar totalmente à esposa e aos filhos. A rotina lá no Mosteiro da Trindade, vocês oram muito durante o dia? Vocês recebem as pessoas? Como é que é? A característica da vida monástica é sempre uma divisão do dia entre orações e trabalho. São Bento, que é o fundador do monaquismo, ele criou um aforismo, né, uma frase que é lema da vida monástica toda, católica do mundo todo, que é ora et labora, oração e trabalho. Então toda a vida monástica é assim, a nossa também. Nós dividimos entre vários momentos de oração e de trabalho. E ainda nós abrimos para atendimentos e aconselhamentos durante alguns dias da semana. Não são todos, então? Não, segundas, quintas e sábados, das 14 às 16. Então nós paramos o nosso trabalho para escutarmos as pessoas que chegam lá e estão pedindo aconselhamento, oração. Nos outros dias vocês fazem mais orações? Isso. Nos dias que nós abrimos atendimento, é um dia do trabalho que nós abrimos mão e não um dia da oração. Então, os momentos de oração continuam sendo os mesmos, mesmo no dia de atendimento. Agora, se na cabeça das pessoas passa assim, eles acordam 5 horas da manhã e ficam em oração até meia-noite? Não, é bom falar porque talvez o que é claro para nós pode não ser claro para quem está ouvindo. Nós acordamos 5 horas, nossa primeira oração é 5h30. Depois dessa oração chamada vigílias, nós temos um momento de oração individual, uma reflexão individual, então cada um vai para algum lugar, ou para o quarto, né, que nós chamamos de celas, ou pelo mosteiro da natureza, e faz um momento de oração até às 7h30 da manhã, que aí nós voltamos todos para a capela. Ou é missa, ou é outro momento de oração chamada laudes, que é da liturgia das horas. Depois disso, descemos para o café da manhã. Depois do café da manhã, nós vamos trabalhar. Trabalhamos até meio-dia, quando bate o sino, aí todo o mosteiro volta para a capela, para outra oração da liturgia das horas, chamada hora média. Terminou a hora média, nós vamos para o almoço. Do almoço, nós voltamos para o trabalho. O trabalho em si é receber as pessoas. Vocês têm outros trabalhos dentro do mosteiro? Isso. Aí alguns irmãos vão para a horta, outros irmãos vão para o jardim, outros irmãos vão para a lavanderia, outros fazer chocolates. Nossos chocolates são os melhores do universo. Outros vão para confeitaria, padaria, para passar roupa. Porque, imagina, todas as atividades da casa. Quem está ouvindo mora numa casa, sabe toda a demanda de trabalho de uma casa. Todas as refeições, todas as louças, limpar a casa, lavar roupa, passar roupa. Tudo isso no mosteiro tem, só que isso é para cerca de 30 pessoas. Vocês estão então em 30 pessoas, homens e mulheres? Isso, não me pergunta exatamente quantas pessoas e quantos homens e quantas mulheres, que eu não sou muito bom para números, mas é mais ou menos isso. E aí então tem todas as atividades normais de uma casa. Então tem equipes que ficam para lavar louça, outras para fazer todas as refeições do dia, outros para lavar roupa, outros para passar roupa, outros para cuidar do galinheiro, do chiqueiro, dos jardins e assim por diante, né? Silvio, o trabalho realizado de apoio às pessoas lá no mosteiro, todo mundo sabe muito bem, né, que vocês fazem esse trabalho principalmente de ajuda às pessoas que estão depressivas, suicídio, né, impedir que essas pessoas cometam esse último ato na vida que não seria muito bom para elas nem para a família delas. Exatamente, Luciana. E esses dias de atendimentos que eu mencionei anteriormente, onde nós abrimos para receber essas pessoas, existe então um atendimento individualizado, onde o monge, eles chegam na recepção, tem ali 1 ou 2 monges que pegam as pessoas na recepção e vão chamando os irmãos para atender aquelas pessoas, ou agendados, ou aqueles que chegam lá pela primeira vez. Então, nesse momento de conversa, de aconselhamento, a pessoa expõe os problemas, o que tem passado, as dificuldades, e o monge vai orientando essa pessoa. Então, nós temos, na verdade, Luciana, uma gama muito grande de problemas que chegam até nós. Inclusive esses mais extremados, que é os que pensam em suicídio, aqueles que têm problema com depressão e tudo mais, né? Então todos esses nós vamos orientando, nós vamos ajudando, nós rezamos por ela e vamos encaminhando também
para a necessidade de algum profissional. Então, vocês também encaminham? sim, porque se chegam pessoas lá que realmente estão com problema depressivo, existem problemas que são até fisiológicos, né? Nós sabemos disso. Existe a depressão, que a pessoa ficou depressão porque perdeu alguém. Pode lançar a mão de um medicamento ou não, dependendo de cada pessoa. Então, é um atendimento muito pessoal e, por isso, subjetivo, né? Para cada pessoa, situação nova, soluções novas, né? E, Silvio, vocês também fazem outros tipos de trabalho, né? A FENAT, o chefe no mosteiro que é novo, né? E tem alguns outros, até você me citou a Arca da Esperança, que disse também que é novo. Conta pra gente. Isso, exatamente, né? Nós temos... Começou lá no mosteiro, a partir de retalhos que nós ganhamos dos empresários de Monte Sião, de modo especial, retalhos de tricô. A irmã fez um projeto de fazer casacos em patchwork há alguns anos atrás e realmente virou sucesso, né, de modo especial por causa do acabamento que os irmãos dão em cada peça. Viram verdadeiras obras de artes. E já foi destaque em São Paulo, em Belo Horizonte, na Folha de São Paulo, no Estado, e televisão, né, Bandeirantes, Globo e tudo mais, né? Já falaram sobre esses trabalhos. Então nós expomos, por causa do nosso tempo de trabalho, que não é muito grande, então nós fazemos a opção de participar da FENAT, que é uma grande feira nacional lá em Monte Sião sobre o tricô. Então nós estamos... Está chegando agora. Então todos os anos nós participamos em Monte Sião com o stand dos nossos casacos. E agora, Luciano, nós vamos inaugurar sábado na loja. Nós fizemos uma reforma numa parte da loja para que lá também tenha os casacos para as pessoas que vão ao mosteiro também possam olhar, apreciar e adquirir as peças. Que ótimo! Lugar. Ótimo mesmo. Vai lá, Luciana. E você falou do chefe no mosteiro, né? Foi muito interessante porque surgiu de modo espontâneo. Alguns dos nossos amigos, frequentadores, olhando um espaço que nós temos lá, e surgiu essa ideia. Falou assim, vamos ocupar esse espaço, vamos fazer um chefe no mosteiro. Aí ela explicou e nós compramos a ideia, né? Nós achamos a ideia muito boa, né? E já começou no final de semana passado. Como é que foi? Foi muito bom, né? Então teve a Andréia, o Lu, e teve alguns amigos que fizeram doces, canjica, arroz doce, pé de moleque, mousses, não sei o que. Foi ótimo, vendeu todos, não sobrou nada. E agora, nesse sábado, a partir das 12h30, tem outra chefe no mosteiro que vai fazer um prato salgado que chama frango surpresa. Que delícia, já é Dia das Mães, a pessoa pode ir lá comprar pro domingo? Pode, a pessoa pode levar para casa. Então, muitas pessoas fizeram isso nesse final de semana. Alguns consumiram e também tem um suporte para levar para casa. E já compraram, que não precisa nem fazer comida, né? A partir de que horas no sábado? A partir das 14h30. E vocês estão com um projeto novo também, a Arca da Esperança? Sim, é um trabalho de espiritualização, porque também é natural dos monges da Trindade ajudar as pessoas também a fazer esse encontro pessoal com Deus. E por isso, alguns irmãos se reuniram e estão escrevendo a Arca da Esperança, que é um material onde eles vão todos os dias usar aquele material para fazer as orações, e uma vez por semana esse grupo, são divididos em grupos, eles se reúnem com alguns monges orientadores. Então, por exemplo, eu tenho um grupo da Arca da Esperança, então eu sou orientador daquele grupo. Durante todo esse trabalho, que dura mais ou menos 6 meses, eu vou conduzir esse grupo semanalmente a partir do que eles rezaram durante a semana da Arca da Esperança. Ali eu vou orientando, vou direcionando como é que foi e apontando caminhos. Muito interessante. E você também tem os peregrinos que visitam, os romeiros, os ciclistas. Vocês tinham um caminho de Emaús? Exatamente, a Arca da Esperança vem justamente substituir o caminho de Emaús. O caminho de Emaús, que também tem as suas vantagens, as suas virtudes, foi um projeto escrito já há alguns anos atrás. Ele nunca foi atualizado. E agora a Arca da Esperança, nós buscamos atualizar a partir da nossa experiência pessoal, de 25 anos, e também a partir de textos do Papa Francisco, textos também de alguns outros escritores cristãos, católicos, atualizados. O Catão, esse teólogo que eu mencionei anteriormente, Francisco Catão, que é esse teólogo que eu falei para vocês, ele tem nos acompanhado com esse projeto novo da Arca da Esperança. E ele fez uma proposta que, por coincidência ou por inspiração de Deus, nós, numa reunião antes disso, na comunidade, nós tínhamos pensado que esse novo projeto deveria ser pautado por 2 princípios. A nossa experiência dos atendimentos,
no mosteiro e do textos do Papa Francisco. E quando eu entrei em contato com o Francisco Catão, perguntando se ele podia fazer a orientação teológica desse novo material, ele ficou extremamente animado e disse assim: partam de 2 princípios, a experiência que vocês têm e o Papa Francisco. Toda a comunidade foi tomada de alegria, porque é justamente aquilo que nós tínhamos pensado antes, porque ele fala que o Papa Francisco está apontando o caminho novo que a igreja está tomando, né? O curso que a igreja está tomando agora para o futuro é a partir do Papa Francisco. E a Arca da Esperança vem então ser atualizada para essa igreja nova que está surgindo a partir do Papa Francisco. Silvio, eu queria ficar com você mais um pouco, até te convido para voltar aqui em breve. Ok, obrigado, Luciana. Chamando, eu volto sim. Eu já queria então aproveitar o momento para agradecer a todos, agradecer a Rádio Difusora, você, Luciana, a Rádio Difusora de Ouro Fino, para quem está nos ouvindo, ela sempre foi muito carinhosa e delicada com o mosteiro. Então isso para nós é muito engrandecedor. Pode ter certeza que isso é transformado em orações por todos vocês. Gostaria de agradecer também todos que estão nos ouvindo, todas as pessoas de Ouro Fino, os moradores de Ouro Fino, que têm frequentado o mosteiro, e também nós temos um carinho muito grande por vocês. As portas do mosteiro estão sempre abertas para todos vocês de Ouro Fino, mesmo porque agora, em breve, né, estamos construindo o nosso mosteiro, nós vamos mudar para esse novo mosteiro que vai ficar mais perto de Ouro Fino ainda. Vocês vão gastar menos tempo e menos gasolina para chegar até lá. Lembra os horários de missa, né, de reuniões que vocês têm para que as pessoas possam se agendar? Perfeito, Luciana. As missas no mosteiro são domingo, 8 horas da manhã, segundas e quartas, às 19 horas. Os horários de atendimentos e aconselhamentos: segundas, quintas e sábados, das 14 às 16 horas. O mosteiro fica aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 9h30 às 16 horas, e domingo, das 8 horas ao meio-dia. Para visitação. Para visitação. Telefone? 35 também, né? 98881 1544. Endereço? Fica na Chácara Batinga, né? Eu acho que o pessoal de Ouro Fino sabe cortar caminho e chegar lá. Eu só sei falar que fica na Chácara Batinga.